Olá, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro ciclo de História e Infâncias e nono seminário do NEICA, Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau e ao curso de História da mesma universidade. Hoje iniciamos mais um evento dedicado às crianças e ao protagonismo infantil, no intuito de valorizar e chamar atenção para esses grupos muitas vezes ignorados e extremamente frágeis, tanto no Brasil quanto no mundo. Enquanto indivíduos tutelados, as crianças dependem muitas vezes do poder público e das suas políticas para acessar os seus direitos. Esse ano, comemoramos 32 anos da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, documento que reconhece as crianças como sujeitos de direitos e preconiza a necessidade de atentarmos para a proteção integral desses grupos. Como se depreende, ainda temos poucas décadas de reconhecimento dos direitos infantis, o que sinaliza a importância de valorizarmos em nosso cotidiano o acesso a essas políticas, incluindo acesso à educação, à segurança e à liberdade. Por isso, o terceiro ciclo internacional de História e Infâncias e o nono seminário do NEICA visam divulgar as pesquisas e os debates atuais sobre as crianças em distintos contextos e tempos. O cotidiano, a assistência e a educação infantil entre os períodos moderno e contemporâneo são os temas contemplados neste evento. Percebemos, a partir das palestras, e iremos perceber ao longo do evento, a pluralidade de questões e abordagens sobre as infâncias na historiografia, bem como a riqueza desse objeto e a necessidade de atentarmos para o caleidoscópio de realidades desses grupos. Devemos enfatizar que o reconhecimento e a valorização das crianças na história contribuem para ampliar sua visibilidade na sociedade atual. Bem, para realizar o terceiro ciclo de História e Infâncias, a gente contou com o auxílio de muitas pessoas, com destaque para as professoras e professores que aceitaram generosamente partilhar conosco os resultados de suas pesquisas. Agradecemos também aos integrantes do NEICA, Ana Tomás, Camila Corbi, Claudinete Oliveira, César Oliveira, Eduardo Pintarelli, Luciana Liz, que ajudaram a conceber, organizar e divulgar o ciclo. Também já quero agradecer de antemão as mediadoras, as professoras Cristiana Tais e a Maristela Pitts, por gentilmente aceitarem essa tarefa. Também quero agradecer ao GT da História das Infâncias e Juventudes, vinculado à Associação Nacional de Professores de História, a ANPUL, Seção Santa Catarina. E, finalmente, quero agradecer de coração ao professor César de Oliveira e à professora Isabela Fusinato, regente do coral dos estudantes da Escola do Ensino Médio Gertrude Eichinger, de Ibirama, por terem disponibilizado o seu vídeo, né, e o seu trabalho para essa abertura do ciclo. Então, sejam todos bem-vindos e tenham um ótimo evento. Agora, então, nós vamos... Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cristiane Tais Lopes. Eu vou apresentar a professora doutora Maria Antônia Lopes, que iniciará a abertura das apresentações de fala do nosso evento. A professora doutora Maria Antônia Lopes é doutora em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, é professora associada com a agregação da Faculdade de Letras dessa universidade, onde dirige o doutoramento em História e leciona nos 3 graus de ensino. É investigadora integrada e membro da direção do Centro de História da Sociedade e da Cultura, e colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares. A sua área de investigação é a História Social e Cultural de Portugal, do século XVI, às primeiras décadas do século XX, centrando-se, sobretudo, nos séculos XVIII e XIX,
e explorando fontes literárias, legislativas, administrativas e de índole privada para trabalhar pobres, políticas sociais, obras doutrinais sobre caridade, misericórdia, hospitais e outras instituições de assistência e de saúde, imagens cotidianos de mulheres, biografias régias e aspectos da vida familiar. Seja bem-vinda, professora Maria. A fala é toda sua. Muito obrigada, Cristiana, pela sua apresentação tão gentil, tão simpática. É um prazer para mim estar aí no Brasil, que é um país que me é muito grato, porque a minha mãe é brasileira, era brasileira, a minha mãe nasceu no Brasil, e, portanto, para mim o Brasil é, assim, qualquer coisa de muito pessoal e de muito íntimo. Agradeço muito à professora Juliana, que eu conheci aqui em Portugal, conheço há muitos anos, este convite que me fez, e como digo, é um gosto estar aí. Se tiverem dificuldade com o meu sotaque, avisem-me para falar mais devagar, porque este é o sotaque europeu, que eu sei que é mais complicado, é mais fechado do que o belo sotaque brasileiro. Pronto, então agora vamos começar. Eu não sei como é que se alguém me pode pôr isso mesmo, muito obrigada. Então, vamos falar do abandono de crianças em Portugal entre os séculos XVI e XIX, que vai desde a tolerância com o abandono, que era perfeitamente tolerado e aceito. Houve uma fase que foi até incentivado, até à criminalização, que agora é evidentemente que o abandono de uma criança está, se for em local perigoso, está criminalizado, como é óbvio. Bom, portanto, vamos ver esta evolução ao longo destes séculos XVI e XIX. Ora bem, então vamos começar por falar das rodas dos expostos ou enjeitados, que é tudo a mesma coisa, é tudo sinónimo. Criança abandonada, enjeitada ou exposta são palavras sinónimas que surgiram em diferentes épocas. As rodas dos expostos eram mecanismos, que eu já depois vou mostrar uma imagem, onde se deixavam as criancinhas, normalmente bebés recém-nascidos. E é isto que eu vou tentar explicar nesta minha fala. Onde existiam essas rodas, como podem estar a ler? Quem geria, quem administrava as rodas? Quem financiava, quem pagava? De onde vinha esse dinheiro? Como eram criados os expostos ou enjeitados? Em grandes orfanatos? Ou não? Como é que em Portugal decorreu a extinção, o fecho, a proibição, a extinção das rodas, que eu já estou aqui a dizer que foi gradual e que foi ao longo das décadas de 1860, 1870 e 1880, terminando definitivamente no país em 1888. Atenção, 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 com muitos pontos de exclamação, porque isto é um erro muito comum em Portugal e creio que também no Brasil, pelo menos em certas zonas onde já estive. As rodas dos enjeitados não eram, nem nunca foram, as rodas dos conventos. E não podemos confundir isto, porque confundir isto revela que se desconhece completamente o que era a vivência das freiras dos conventos na época moderna, é isto que eu estou a falar, na época moderna. Portanto, pensar que as freiras recebiam criancinhas, bebés nas suas rodas, é ignorar completamente
quem eram as freiras, qual era o seu cotidiano, e a ignorar também completamente qual era o sistema, a organização de acolhimento aos expostos. Eu vou tentar ser muito clara, ok? Então, o quadro jurídico a nível nacional, que também se aplicou ao Brasil colonial, como é óbvio, porque a lei era igual, a responsabilidade para acolher as crianças abandonadas era das câmaras municipais. Eu penso que no Brasil também se pode dizer prefeitura, se não estou em erro. Era dos conselhos, das câmaras municipais, obrigatória, desde esta data de 1521, que é a data das ordenações manuelinas. Ordenações manuelinas é a coletânea de leis portuguesas que se aplicavam a todo o Império. Em 1603 houve outra coletânea de leis chamadas Ordenações Filipinas, mas mantiveram exatamente a mesma coisa no que respeita às crianças abandonadas. Portanto, quando aparecia uma criança abandonada, anónima, que ninguém sabia de quem era filha, ninguém conhecia os pais, a Câmara Municipal tinha de se responsabilizar e encontrar uma forma de ela ser criada. Recursos. Os recursos eram públicos. A Câmara ia usar os recursos dos impostos. Portanto, aqui não é o financiamento dos expostos, não é uma obra de caridade de particulares, nem da igreja, não. Era público. A admissibilidade era anónima. Significa que se aparecesse à porta da Câmara uma criança, a princípio ninguém iria procurar saber quem é que abandonou a criança. Era anónima, era pronto. A amamentação e o crescimento até aos 7 anos era em casa das amas. Deixem-me só ver aqui se eu tenho isto explicado melhor assim. Não, tenho que explicar agora tudo. Então, vamos pensar. Seria impossível nestes séculos e até ao final do século XIX, pelo menos, manter estas crianças que são bebés, mantê-las num orfanato, num berçário, porque como é que seriam alimentadas? Não havia leite artificial. O leite humano ou de animal, não havia forma de o conservar, de o manter, de esterilizar, ninguém sabia o que era esterilizar. A única forma de viabilizar a vida destas crianças era entregá-las a uma mulher que tivesse sido mãe e que tinha leite para amamentar. Essa mulher eram as amas dos expostos, tinham tido um filho. O que é que tinha acontecido ao filho? O filho podia ter morrido, a mortalidade infantil era muito elevada, estas mulheres eram muito pobres e, por isso, não desperdiçavam o seu leite, que era uma fonte de rendimento para a família. Porque elas, ao receberem um exposto ou enjeitado, iam receber um salário mensal. E, portanto, nestas famílias de camponesas, cuja mãe da casa recebia um exposto, nestas famílias era a mulher e não o marido que trazia um salário para casa, em dinheiro. Porque a maior parte destas famílias, dos homens, trabalhavam na agricultura, uma agricultura de subsistência, ou que de vez em quando iam vender ao mercado, portanto não tinham dinheiro regular em casa, eram elas que os traziam. Estas mulheres podiam, portanto, ter perdido o filho, tinha morrido,
podiam já ter desmamado o filho, e normalmente dava-se de mamar durante 1 ano e meio a 2, ou podiam, que também era aceite, podiam elas próprias, por serem tão pobres, elas próprias ter abandonado o seu próprio filho numa roda qualquer, e depois iam a essa mesma roda ou a outra buscar um enjeitado para receber o salário. Pronto. Ao fim de 1 ano e meio ou 2, variava, as crianças passavam a seco. Seco quer dizer que deixavam de mamar e passavam a comer comida. Era um período da vida da criança muito, muito perigoso, porque a transição entre o leite e a comida sólida era demasiado brusca e muitos morriam de doenças gastrointestinais devido a essa alteração da alimentação. Essas amas chamavam-se amas secas, porque já não davam leite e ganhavam menos, e ficavam com as crianças a receber salário até aos 7 anos. Aos 7 anos, o Estado, porque reparem, isto é uma assistência do Estado. A partir dos 7 anos, o Estado lavava as mãos, desobrigava-se, já não pagava mais nada. E porquê? Porque se considerava em todo o grupo de gente pobre, e os expostos eram pobres entre os pobres, porque nem família tinham, nem teriam nunca uma herança, portanto eram os mais pobres dos pobres. Considerava-se que nos meios pobres, a partir dos 7 anos, todas as crianças, mesmo com pai e mãe vivos, tinham de trabalhar o suficiente para pagar a sua alimentação e o seu alojamento. O trabalho infantil, nós agora, o trabalho infantil está criminalizado. Naquela altura, é ao contrário. O trabalho inicia-se aos 7 anos. Aos 7 anos, fora nas elites. Nas elites também começavam a trabalhar estudando, que é o que nós agora fazemos todos. Pronto. Portanto, os expostos a partir dos 7 anos podiam ficar em casa da ama, se ela quisesse, mas já não recebia nada, ou era entregue a outra família que iria aproveitar-se do seu trabalho e, em troca, alimentava, vestia e alojava. A partir dos 12 anos, a criança tinha direito a salário, a receber um ordenado, que ficava à guarda do juiz dos órfãos, que era o magistrado. E aos 20 anos, os expostos eram considerados maiores de idade, 5 anos antes do normal, porque a maioridade normal para homens e mulheres era aos 25. Mas como os expostos não tinham pais que velassem por eles, o Estado dava-lhes a maioridade aos 20 anos, e se o sistema funcionasse, porque nem sempre funcionava bem, nessa altura, o juiz dos órfãos teria de lhes entregar os ordenados, os salários acumulados desde os 12 anos, para poderem ter esse dinheiro e iniciar a sua vida ativa de forma autónoma. Sob o ponto de vista jurídico, como os expostos eram filhos de pai e mãe desconhecidos, incógnitos, ninguém sabia quem era, nem o pai, nem a mãe, a lei considerava a situação a mais vantajosa, portanto, considerava os filhos legítimos. Este quadro jurídico vigorou durante toda a época moderna em Portugal.
Portanto, todos os conselhos, as câmaras, como eu disse, tinham de receber os expostos. Mas nem todos os conselhos tinham, nem todos os municípios tinham uma casa específica com uma roda, com o tal mecanismo para receber os expostos. Pronto. Em 1783 sai uma ordem que obriga todos os municípios portugueses a ter uma casa, por mais humilde que fosse, com uma roda, que essa casa ficasse em sítio pouco movimentado, com uma lanterna acesa toda a noite, e a rodeira era a mulher responsável por essa roda. O abandono era anónimo, totalmente livre, e nenhuma câmara podia andar a tentar saber quem eram os pais para não ter que gastar dinheiro. Portanto, aqui estamos a ver o quê? Um incentivo quase ao abandono. Ora bom, quem emitiu esta ordem, que foi o Intendente-Geral da Polícia, Pina Manique, durante o reinado de Dona Maria I, teria como objetivo o bem-estar das crianças? Não tinha. E nem disfarça. O que se diz na lei é que a grandeza de um país, a grandeza de um Estado, depende do número de pessoas. E por isso não se podem desperdiçar pessoas. E por isso há que salvar vidas. E para evitar que houvesse infanticídios ou que houvesse abandono de crianças em locais perigosos, facilitava-se ao máximo o abandono para tentar salvar vidas, e a lei é muito crua, não se preocupa nada com as crianças. O que diz é, porque quanto mais homens e mulheres houver no reino, mais gente há para trabalhar, mais e produzir, mais homens há para serem soldados e mais gente há para pagar impostos. Portanto, era isto que estava na mente. Ora bom, em Portugal, que é um território muito pequeno, como sabem, havia mais de 800 concelhos. Portanto, antes de vermos... Sim, é esta. Estão a ver o mapa? Portugal, este território tão pequenino, e tinha estes concelhos que cada um teve que abrir uma roda. Portanto, já estão a ver que é evidente que nestes concelhos não havia conventos, havia nos grandes concelhos. Cada concelho teve de abrir uma roda. Portanto, há uma proliferação enorme, uma facilidade enorme para o abandono. Portanto, temos o que é em Portugal? Uniformidade institucional, porque as regras são iguais para todo o território, uma enorme multiplicidade de oferta e uma total ausência da Igreja neste socorro. Isto distingue Portugal completamente de todos os países da Europa, católicos e não católicos. Porque nos países católicos do sul da Europa, quem se encarregava dos expostos, não havia uma uniformidade. Em certas zonas podia ser o bispo, noutras uns conventos, sim, podia ser, sobretudo homens, que depois se encarregavam as mulheres camponesas de criar as crianças. Podia haver irmandades, podia haver municípios. Em Portugal não. Uniformidade institucional e multiplicidade da oferta. Pronto. Ora bom, eu tenho aqui, vem esta casinha. Isto é que é uma roda. Não é? Não são as rodas dos conventos. Eu não sei se isto está muito pequeno, se conseguem ler ali. Não sei se isto está para aumentar.
Isto é um daqueles 800 concelhos, que eram muito pequeninos, muito pobres. Esta casinha, vejam aqui, eu penso que estão a ver aqui o mouse. Nesta janela está a roda. Eu vou passar a outra imagem. Aqui está aquela janela que vimos aqui. Aqui, está aqui, esta janela. Aqui está a roda, aqui está fechada, é um cilindro que roda sobre um eixo central, vertical, roda e faz transportar, neste caso os bebés, de fora para dentro, sem que as pessoas sejam vistas, mantendo o anonimato. Aqui temos a mesma roda, mas vista do interior. Mas podia ser também do exterior, quando esta parte estava virada para fora. Então, normalmente, a criança é colocada no parte de baixo e depois há aqui esta prateleira, onde, por vezes, se colocavam roupas, objetos, um bilhete, às vezes escrevia-se um bilhete, dando indicações, quero que este menino ou que esta menina tenha este nome, que ela já foi batizada ou ainda não foi batizada, tratem-na bem, por favor. Estes bilhetes são muito interessantes porque nos levam para a mentalidade de quem abandona, e vê-se muitas vezes que as pessoas abandonam, mas têm sentimentos pelo seu filho, pela sua filha, ficam preocupados, mas abandonam, porque as causas do abandono eram, acima de tudo, a pobreza, a miséria. Temos aqui outra, esta do século XIX já, estão a ver aqui uma casa térrea, e aqui a roda, que tem aqui a porta fechada, ela estaria sempre aberta. Não sei se conseguem ler aqui, está aqui escrito, com um grande erro ortográfico, isto não é grafia do século XIX, é mesmo o erro do pedreiro, que escreveu aqui na pedra, Roda dos Expostos, ano 1843. E lá estão a ver aqui a roda, lá dentro de madeira. E aqui temos uma pintura que não é portuguesa, mas retrata muito bem o que podia ser o ambiente destas rodas. Esta mulher aqui seria a rodeira, a responsável pela roda, que tinha que estar 24 horas por dia à espera de ouvir a sineta tocar. Ups! Eu, se calhar acabei o meu tempo. Aguarde instruções. Professora Juliana, aguarde instruções. Ok, muito obrigada. Eu penso que ultrapassei o meu tempo. Digam-me, quando chegar à altura, ficar caladinha. Ora bom, sim, professora Juliana. Olá, não, sem problemas, professor. Ok, deixe ficar aí. Desculpa, sem problemas. Para mandar calar, faz assim, corte. Ora bom, aqui temos então a rodeira, que se vê que está a dormir, que se vê pelo uso do lenço, qual é o grupo social dela, que é baixo, a cama, e vemos aqui outra mulher, estão a ver, que também dorme, e que seria uma ama interna provisória. Algumas rodas tinham uma ama interna, que era para amamentar as crianças que chegavam, enquanto não eram entregues a uma ama externa. Pronto. O que é que se passava depois? A criança entrava, via-se se estava em perigo de morte. Se estivesse em perigo de morte, a própria rodeira administrava o batismo, porque segundo a Igreja Católica, estamos a falar do ambiente da religião católica, segundo a Igreja Católica, qualquer pessoa pode batizar, desde quando o bebê, quando o batizando
corre perigo de vida. Portanto, a rodeira, se eu estivesse em perigo, batizava de imediato. Se não, levava-o à Câmara Municipal, onde era registado, onde tudo era registado. Em que dia entrou, a que horas, se trazia bilhete, o que é que estava escrito no bilhete, que peças de vestuário trazia. Tudo era descrito com muito detalhe. E porquê? Porque se a família se arrependesse e quisesse reaver a criança, saberiam identificá-la. E também ficava anotado a que ama e a ama desta aldeia ou daquela aldeia, quem era a ama, ia ficar com esta criança. Pronto. E a criança era batizada na igreja do sítio da Roda e depois entregue à ama. E a ama iria apresentar-se todos os meses com um comprovativo de como o menino ou a menina estava vivo e recebia o seu salário. Agora trago-vos aqui a imagem para acabar com as dúvidas todas dos conventos. Isto é um convento aqui em Portugal, o convento do Lourissal, dos poucos que ainda é habitado por freiras. Ora bom, esta é a portaria do convento, normalmente são assim. As rodas dos conventos estão normalmente, ou sempre, dentro deste átrio, dentro desta entrada que é fechada. Portanto, a roda não está acessível ao público, só está acessível ao público quando as religiosas mandam abrir as portadas. Pronto. E porquê é que as freiras tinham e têm, estas de clausura, uma roda? Porque como elas eram obrigadas à clausura, e a clausura obrigava não só a estarem lá fechadas, como obrigava também a que não fossem vistas do exterior e que elas não vissem pessoas do exterior, mas havia necessidade de fazer passar para dentro e para fora cartas, bilhetes, pequenos embrulhos, qualquer coisa, era para isso que se utilizavam as rodas. Querem ver? Este convento que está no ativo continua a utilizar uma roda. Esta roda está no ativo. Fui eu que tirei esta fotografia. Claro, agora tem aqui uma campainha elétrica, não era elétrica. E é para quê? Porque estas freiras vendem bordados e outras coisas, ou podem ser visitadas por pessoas da família que querem deixar alguma coisa e faz entrar e sair por estas rodas. Era para isto que serviam as rodas dos conventos, não era para os bebés. Rapidamente. Ser freira durante a Idade Moderna, portanto, século XVI, XVII, XVIII, até à extinção dos conventos em Portugal, que foi no século XIX, ser freira era uma forma de vida das elites, só das elites. Podemos falar depois disso no debate, eu explico isso, porque é que era só das elites. Mas devem compreender que senhoras da elite nunca se encarregariam de limpar um bebé que está sujo, ou sequer de o amamentar, porque se elas, em vez de ser freiras, tivessem casado, também não fariam isso nas suas famílias. As suas mães também não o fizeram. Havia criadas para fazer isso tudo. Portanto, era impensável que estas senhoras da elite, que eram as freiras todas da elite, fizessem este serviço, como também era impensável outro erro comum que nós vemos nos filmes, que é ver as freiras como enfermeiras dos hospitais. Isso é também impensável. Impensável. Também podemos falar disso depois, porque agora nós estamos a falar de hospitais. Vamos seguir para continuar com os expostos. Ora bom, a partir, sobretudo, de meados do século XVIII, aumenta o número dos abandonos, precisamente quando, nas elites culturais, cresce a preocupação com a infância, o que parece um paradoxo.
Mas as ideias das élites circulam lá nas élites, não chegam ao povo. E o século XVIII é um século em Portugal de inflação, de dificuldades para as populações que veem os seus salários reais baixar, portanto, empobrecem. E, portanto, tudo isso leva ao aumento do abandono. Eu acho que saltei aqui um diapositivo, mas não faz mal. Temos aqui a evolução do abandono na Roda do Porto, é a segunda cidade, era e é a segunda cidade do país. Vemos que que finais do século XVII eram cerca de 100, e a finais do século XVIII eram cerca de 1500. Veja a subida gradual, sempre. Há só aqui que eu depois posso explicar, porque há aqui esta baixazinha. E de resto é sempre a subir, sempre a aumentar. Dou-vos outro exemplo. Estes são dados meus, das crianças abandonadas na Roda de Coimbra, uma cidade média, que na época era a terceira cidade do país, também com muito poucos abandonos nos inícios do século XVIII, e depois vai aumentando, e eu não tenho aqui, depois já vamos ver, os anos piores, que são os anos de 1850, 60. De qualquer forma, temos aqui cerca de 20 expostos num ano, portanto não era assim nada de extraordinário, e em 1820 já temos 600 e tal crianças por ano, numa cidade que tinha apenas 12.000 habitantes. Isto também foi um mapa que eu construí a partir de investigação própria, porque eu procuro perceber quem eram essas mulheres que iam à Roda candidatar-se como amas, que queriam ser amas dos expostos. Nós temos aqui Coimbra. Para terem uma ideia, aqui nesta zona onde eu tenho aqui o mouse, aqui já é Espanha. E estas mulheres vinham de toda esta região a Coimbra buscar expostos nestes anos. Nos anos seguintes ainda aumentou este fenómeno, porque de facto, se compararem a quantidade num e noutro, aumenta muitíssimo. Elas vêm de muito longe, lembrem-se que isto é tudo feito a pé, elas viajam a pé, exceto aqui, porque aqui corre um rio, e portanto iam de barca, aqui também esta, mas o resto é tudo a pé, portanto implicava no mínimo dos mínimos 2 dias e 2 noites de viagem a pé, com o bebê ao colo, para comprovar que ele estava vivo e receber o salário. Isto desmente também uma série de estereótipos sobre as mulheres. Vejam a intensidade da mobilidade feminina, as distâncias que percorrem, a frequência com que o fazem, e mais, como era importante para estas mulheres este salário, para irem de tão longe a pé buscar um bebé, uma criança, à Roda de Coimbra. Quando, na verdade, em todos estes lados, temos que nos interrogar, em todos estes lados havia outras rodas. Ora, isto remete para um outro problema. É que estas amas só podiam ter uma criança de cada vez, porque se tivessem várias, o leite não era suficiente para todas. E, portanto, as rodas só entregavam uma criança a cada. Mas não tinham forma de se controlar umas às outras. E, portanto, o mais natural que aconteceu, provavelmente o mais natural, é que, por exemplo, estas mulheres que vêm aqui desta zona vão a Coimbra buscar um exposto, sim, mas também vão aqui à Roda ao lado, a norte e a sul e ao leste, e acumulam vários. E, como é óbvio, a maioria vai morrer.
A mortalidade era brutal. Mas enquanto não morriam, elas ganhavam os salários pagos, que eram calculados por tantos dias de sobrevivência. Isto é tudo uma questão também de estratégia de sobrevivência destas mulheres, que são muito pobres, muito, muito pobres. Pronto. Ora bom, porque é que eu venho falar disto? Eu ainda não falei das misericórdias. Se calhar alguém já se apercebeu, então, mas ainda não falou das misericórdias. As misericórdias, que eram instituições leigas, sob a tutela, o controlo da coroa, portanto, do Estado, do rei, e não sob a tutela da Igreja, como as pessoas aqui em Portugal pensam. As misericórdias não tinham obrigação nenhuma de acolher enjeitados, nenhuma. Nos compromissos das misericórdias não aparecem os enjeitados. No entanto, algumas, aqui no continente, e por exemplo em Salvador da Bahia, no Brasil, algumas aceitaram voluntariamente acolher os expostos, embora o financiamento viesse dos impostos e não das próprias rendas das misericórdias. Mas podia haver algumas exceções que agora não tenho tempo para falar. Pronto. A maior exceção, só vou dizer, era da capital do Império, Lisboa. Porque a Misericórdia de Lisboa incorporou nela a instituição que estava obrigada a acolher expostos, logo como a Misericórdia incorporou essa instituição com os seus rendimentos, também incorporou a obrigação de pagar o socorro aos expostos. Mas isso são casos excepcionais. Quando chegamos a 1836, já quando as nossas histórias seguem cada uma ao seu caminho, o Brasil segue o seu caminho autónomo e nós seguimos o nosso, nesta altura, o que é que acontece? Nas principais cidades portuguesas, Lisboa, Porto, Coimbra, creio que em Braga não, embora fosse uma cidade importante, mas em muitas cidades importantes, os expostos estavam de facto entregues às misericórdias. Na maioria dos concelhos rurais não estava nos municípios. O decreto de 36 vem uniformizar e vem dizer daqui para a frente, os expostos estarão todos nos municípios. As misericórdias deixam de ter expostos. As misericórdias ficaram muito contentes com isto, ao contrário do que possam pensar. Ficaram muito contentes, porque o número de expostos era tão, tão elevado que já não havia financiamento possível para pagar a esta gente toda. Eu não sei o que é que estão aqui a perguntar, se isto é para mim, porque se eu falo não consigo ler. Juliana, ajude-me. Olá, então, Maria Antônia, nós temos algumas questões, mas acho que nós podemos deixar para o final da... Ok, está bem. Deixa-me então terminar muito rapidamente, só para terminar, está bem? Nesta altura, os conselhos já não eram 800, eram 382, mas também ainda eram demais. Estou a ouvir barulho. Em 1850, bom, eu vou então ser muito rápida. Em meados do século XIX, a situação tornou-se insustentável. Cresceu brutalmente o número dos abandonos, não havia dinheiro, as câmaras gastavam quase tudo o que tinham com os expostos e não ficava nada para melhorar estradas, saneamento básico, não havia dinheiro para nada. Portugal era o país da Europa, de longe, com mais expostos em relação à sua população, de longe. Portanto, o problema era mesmo muito grave. E então surge a polémica. Mantém-se a roda ou fecham-se as rodas todas? E há adeptos das duas soluções. Os que dizem as rodas são indefensáveis, temos de acabar com elas.
Isto é impossível continuar assim. E há os outros que têm medo e dizem, se nós fecharmos as rodas, vai aumentar o infanticídio. As crianças é que vão sofrer. O como fazer? Bom, não tenho tempo de explicar, só dizer que houve um decreto em 67 que fechou a roda, mas logo 4 meses depois voltou-se atrás, foi revogado, e então a abolição das rodas em Portugal foi feita por distritos gradualmente, portanto por zonas, eram os distritos de Portugal, cada distrito decidiu abolir ou não a roda. Gradualmente, a partir dos finais da década de 1860 até 1888, em que aí, em 88, aqueles que ainda tinham a roda foram obrigados a fechar, só para verem aqui uma coisa extraordinária. Vejam, quando a roda fechou em Lisboa, vejam o número dos postos, salta de 3.000 para isto, para poucos mais. Vejam o que se passou no Porto, a mesma coisa. Portanto, há ainda esportes que são aqueles que aparecem pelos caminhos, pelas portas, porque as rodas estão fechadas, mas são muito poucos. Aqui não está a aparecer, não sei porquê, a imagem do distrito de Coimbra. Desapareceram. E, portanto, quando as rodas foram fechadas, o que é que nós sabemos? De facto, não aumentou a mortalidade infantil, tanto quanto sabemos. Também, tanto quanto sabemos, não aumentou o infanticídio. Se aumentou o número de abortos, é difícil de calcular, porque isso era tudo clandestino. As mães pobres receberam alguns apoios e também se utilizou a repressão de perseguir, de intimar as mulheres grávidas que não casadas a mostrar o filho depois do parto. Pronto, fico por aqui. Se houver dúvidas, pergunta. A gente quer agradecer muito a sua fala, professora Maria, que esclareceu muito. Maria Antônia. Maria Antônia, que esclareceu muito, principalmente essa questão, né, que tem esse mal entendido sobre os conventos que a gente vê nos discursos, nos filmes, e como é importante... E nos hospitais. Nos hospitais. Como é importante, né, a pesquisa histórica, né, e um profissional que faz esse esclarecimento para nós. Antes de passar para os comentários e as perguntas, eu queria falar, né, que houve um problema técnico com o vídeo de abertura da apresentação das crianças e que ele será reexibido no final do evento. Então, a gente agradece a compreensão de todos e que aguardem, porque o vídeo será mostrado novamente. Então, agora a gente vai ler alguns comentários de quem está participando do evento conosco e também tem algumas perguntas. Eu posso saber quantas pessoas estão aqui conosco? A gente tem, deixa eu ver. Deixa lá, depois. Algumas pessoas. O Roberto, né, está perguntando: era possível alguém abandonar o filho e candidatar-se a recebê-lo e amamentá-lo, recebendo o recurso da Câmara? Porque, não, como a professora falou, né, tinha essa possibilidade de deixar um filho e pegar outra criança abandonada. Não. Qualquer pessoa podia dirigir-se à Câmara e dizer que eu expus o meu filho no dia tal, ele é meu filho. E eles entregavam de imediato, porque eles queriam era entregar crianças. Entregavam de imediato, mas não pagavam nada. Não pagavam nada. Portanto, a família encarregava-se da criança e levava e seguia a sua vida, não recebia nada. O que aconteceu foi, quando fecharam as rodas, mas isto já a partir da década de 70, de 1870, aí sim, havia os subsídios de lactação, porque
o fim do abandono conseguiu-se em Portugal com medidas, por um lado, repressivas e, por outro lado, de apoio social. Todas as mulheres pobres ou casais muito pobres que tivessem tido um filho pediam ao município chamavam subsídios de lactação. Portanto, era um subsídio mensal que recebiam, mas só durante 18 meses. De qualquer forma, durante 18 meses em que a mãe tinha que ter uma alimentação reforçada ou podia ter dificuldade em conseguir trabalho, já ajudava. Mas isso foi só depois da roda. O que acontecia também eram tentativas de fraude. Era, por exemplo, uma mãe pobre, o que é perfeitamente normal devido à miséria e à pobreza. Uma mãe casada ou solteira, não interessa, era pobre, teve o filho e vai abandoná-lo numa roda. E no dia seguinte, ao passar umas horas, no dia seguinte de manhã, se for de noite, aparece lá e diz: eu venho candidatar-me para ama, porque o meu filho morreu. Na esperança de receber o seu próprio filho e receber ordenado. Isto acontecia. Quando era descoberto, deixavam de lhe pagar. Sim. Aliás, foi inventado um mecanismo que depois podemos falar a todas as crianças. Porque também podia acontecer assim. Uma ama tinha um exposto e recebia um salário, mas a criança morria. O que é que ela fazia? Pedia a uma vizinha, uma amiga, que lhe emprestasse o bebê, ia com ele e dizia: olha, ele está aqui muito bom, muito saudável, e recebia ordenado. E até podia fazer isto em várias rodas, se tivesse ido buscar bebés a várias rodas. Para que isto não acontecesse, as rodas colocavam à volta do pescoço do bebé um fio que era fechado com uma medalha em bronze, que era assim fechada com uma máquina, e de um lado tinha o nome da roda e do outro lado tinha o número do exposto. O fio estava de tal maneira que não magoava a criança, mas não podia ser retirado. E, portanto, assim já não era possível essas fraudes. Não sei se respondi, acho que sim. Sim, muito interessante. A professora Juliana quer falar, eu posso ler a próxima? A Annelise escreveu um comentário, né? Triste história da infância. Hoje ainda vivemos resquícios desse descaso com a infância e adolescência no Brasil. Como, não fazendo um anacronismo, né? Mas como a gente percebe certas permanências na questão dos direitos das crianças, que naquela época nem se pensava em direitos, né? Mas como hoje ainda a gente vê esse abandono de outras formas, mas existe, né? Naquela época, o único direito que tinham era a vida, porque nenhum pai ou mãe podia matar uma criança. Agora, podia espancá-lo, isso fazia parte da educação, não é? Agora já não pode, mas continua a acontecer. Ainda agora houve aqui em Portugal um caso de um bebé que entra a morrer num hospital cheio de nódulas negras. Coisas absolutamente impensáveis. Professora, a gente está com 28 participantes aqui e a Camila perguntou se poderia falar um pouco mais sobre as amas, né? Talvez pouco mais do perfil dessas mulheres ou como se organizavam dessa forma, porque era uma profissão praticamente, né? Como a prof disse. E é engraçado é que havia povoados, vilas, aldeias que parece que se especializaram nisso. Aquilo é uma questão de imitação. Uma faz, depois a outra vez também faz. Eu encontro. Aldeia é a palavra usada no Brasil, não é? Aldeia. Ou não? O que é que eu devo dizer, Juliana? Vilas. Está sem som. Está sem som. Comunidades, talvez, né? Vilas, lugares. Vilas. Desculpa, é que aqui a gente tem esse problema técnico, desculpa, é porque a intérprete está aqui comigo, tá? Que eu estou ajudando, é só por isso que às vezes acontece eu demoro um pouquinho, tá bom, professora Maria Antônia? Mas é a vila, são as vilas, isso. As vilas, pronto. Há certas vilas, parece que se especializaram nisto. Eu encontro certas vilas
perto, algumas nem eram perto de Coimbra, em que mais de 60% das famílias têm expostos. Uma coisa impressionante. E elas tinham técnicas de conseguir manter o leite muito tempo. Mantinham, às vezes desmamavam o filho com 2 anos e ao fim de 2 anos ainda iam buscar um exposto e ainda amamentavam durante mais 2 anos. Há outras aldeias. Ora bom, o perfil destas amas, quais são as aldeias que têm mais percentagem de amas? Aldeias pobres, com terrenos secos, com pouca riqueza agrária, cuja produção é muito pobre, elas têm muita dificuldade em sobreviver, as famílias. Portanto, esse salário cai do céu e não o desperdiçam. São, sobretudo, essas aldeias mais pobres. Aquelas vilas, aqueles lugarejos, aqueles lugares onde a agricultura é mais rica, onde tem mais facilidade, há menos. Portanto, é mesmo uma questão de pobreza. Mas eu encontro amas que receberam bebés ao longo de mais de 20 anos. E elas tinham de comprovar que tinham leite, Portanto, elas iam parindo gradualmente, abandonavam ou não o seu próprio filho e rentabilizavam o leite. Mas tudo isto, naquelas muito pobres, era compreendido, incluindo pelos párocos. Eu encontrei um certificado de um padre, do padre lá da vila, que diz assim: esta jovem que vai aí a Coimbra é solteira, mas é uma mulher honrada. Teve um filho, mas é uma mulher honrada. O que é que ele quer dizer com isto? Teve um momento de fraqueza, mas ela estruturalmente é séria. Portanto, estou a ver a compreensão do par que está no terreno e percebe as coisas. E depois diz assim: ela teve um filho, mas é uma mulher honrada e séria, mas é tão pobre que teve de o pôr na roda de Viseu. Mas ela agora precisa do dinheiro que lhe pode render o seu leite. E, portanto, os senhores aí de Coimbra podem-lhe entregar à confiança um ajeitado. Estão a ver, isto é toda uma mentalidade, para nós pode parecer estranha, não é? Mas que tem a ver com a miséria, com a pobreza, com a vulnerabilidade e com a compreensão do padre, porque os padres que estão no terreno eram, em geral, muito mais compreensivos do que as regras que vinham lá do Vaticano e de Roma, que estão completamente afastadas da vida comum das pessoas e, portanto, não entendem as dificuldades. É. O contexto, né? Deviam ser casadas, a maioria eram casadas, e havia também muitas solteiras. E havia viúvas. Também havia viúvas, honradas ou não honradas, que tinham percalços. Sim, o Eduardo colocou aqui: bom dia, professora Maria Antônia, muito obrigado pela partilha transoceânica de seus saberes e resultados de pesquisa. Professor, em que medida podemos pensar a participação da igreja nessas instituições, né? Falou um pouquinho do padre e das assistências às crianças, né? Em que medida as constituições eclesiásticas tinham relevo para essas instituições? Olha, lamento dizer se é membro da Igreja Católica que muito pouco ou nada. Nos textos doutrinais católicos, a preocupação com os expostos é muito tardia, não se encontra. O que há preocupação é com a alma. Eu não estou a criticar, é próprio da época. O que era importante era assegurar a vida eterna. Portanto, era impensável não batizar uma criança. Isso tinha que ser garantido. Isso a igreja aí tinha que ser garantido, não perdoava. Não se podia deixar morrer um bebê, uma criança, sem ser batizada. E de tal forma que, não sei se sabem, mas talvez saibam,
as parteiras aprendiam a batizar, inclusivamente dentro do ventre da mãe. Porque ela bastava inserir a mão e tocar com a mão molhada no bebê e dizia-se, a fórmula era: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o nome tal, se fores homem, com o nome tal, se fores mulher. Portanto, o batismo, aí era uma preocupação da Igreja real, com o futuro da criança, porque lhe assegurava a salvação e a felicidade interna, eterna. E se não fosse batizada, a crença era que iria para o limbo, que já ouviram falar, aquele sítio que nem se sofre, nem se goza, pronto. Portanto, a Igreja tinha uma preocupação imensa com a salvação das crianças, da alma das crianças. Não se encontram preocupações com o abandono de crianças nos seus textos sobre caridade. Eu corri muitos textos sobre caridade eclesiástica, não encontro. Não se encontra preocupação com os enjeitados nos testamentos, a não ser já finais do XVIII, ou mesmo já no século XIX, e começam a aparecer, sim, pessoas preocupadas em deixar dinheiro para ajudar os expostos. Portanto, foi bastante tardio. Olha, por exemplo, eu posso dizer um caso concreto. No tempo do Marquês de Pombal, portanto, estamos a falar da década de 1770, ele obrigou o Patriarca de Lisboa a canalizar um dinheiro que vinha lá de umas multas de falta de dispensa de casamento, um dinheiro que angariava, que não usava para os expostos. Vocês ajudem alguma coisa aos expostos, passem para cá esse dinheiro, como obrigou também a Câmara Municipal. Portanto, não, do ponto de vista das constituições eclesiásticas, que eu saiba, não encontro lá nada em relação aos expostos. Encontro sim uma preocupação imensa com o batismo das crianças e depois com a doutrinação das crianças mais velhas, isso sim, e com a responsabilização dos pais pelas crianças, mais tarde, mas o ato de abandonar, de enjeitar, não encontro. Posso não conhecer, mas nunca encontrei. Sim, outra pergunta também do Eduardo, né? Como podemos pensar a diferença entre a representação da criança e da infância, o que essa sociedade moderna portuguesa entendia por infância, ou melhor, a infância dessas crianças, né? Isso podia falar de muita coisa, não é? A infância vem de infância, daí também vem a palavra infante, não é? Considerava-se teoricamente, nos tratados da época, que havia várias infâncias, uma primeira infância, que era a da lactação, depois até aos 7 anos. Aí a Igreja, sim, a Igreja apontava nitidamente uma infância até aos 7 anos. A partir dos 7 anos era outra infância. Isso claramente, e era definido pela Igreja. Porquê? Porque a Igreja considerava que até aos 7 anos ninguém é capaz de distinguir o bem do mal. Uma criança parte um dente a outra e falo sem se aperceber, se for muito pequenino, que está a praticar uma maldade, aquilo não se faz. Pronto, sabemos todos. Portanto, a Igreja definiu os 7 anos. Antes dos 7 anos não há possibilidade nenhuma de pecar, são todos inocentes. A partir dos 7 anos já sim, já há capacidade para distinguir o bem do mal. Logo, isto tinha várias consequências. Uma primeira consequência: todas as crianças que morriam, batizadas, claro, eram todas batizadas, todas as crianças que morriam com menos de 7 anos, era considerado que era um santo que acabou de subir ao céu. Porque ele nunca pecou. Portanto, vai direitinho para o céu. Aqui em Portugal chamava-se, ainda me lembro eu, se chamarem estas crianças, não sei se no Brasil também, os anjinhos. Foi enterrar um anjinho. Significa, há mais um anjo no céu, um santo.
Portanto, até aos 7 anos, os que morriam eram todos santos. Pronto. A partir de 7 anos, não, logo, a partir de 7 anos tinham de começar a confessar-se. A confessar-se. E, portanto, ainda não comungavam, isso era uma fase posterior, mas confessavam-se. Por isso, se vocês trabalharem registros paroquiais, os registros de óbitos, os registros de enterros, encontra-se sempre assim. Morri, ou enterrei, ou morreu, ou fiz o funeral, José inocente, a Francisca inocente, a Marta inocente. Isso significa que são menores de 7 anos. Não sabemos qual é a idade, mas são menores de 7 anos. A partir do momento em que já tem mais de 7 anos, já vai haver missas de sufrágio por alma daquela pessoa, porque pecou. E, portanto, há que ajudá-la a reduzir o tempo de pena no purgatório. Portanto, aqui há de facto assim um corte. Depois considerava-se nos tratados civis, a partir dos 12, como viram já há bocado, refletido na legislação dos expostos. A partir dos 12, tem obrigação de trabalhar. Tem obrigação de trabalhar. Trabalhar para se sustentar, sem direito a salário, porque o trabalho ainda é pouco. E isto era prática generalizada. Até ao século XX. Pronto, eu não sei se não respondi bem, desviei-me um bocadinho, mas andei a falar de outras coisas. Pronto. Nada, muito bom. Eu acho que tem mais algum comentário, alguma questão para ser lida? Da Rafaela. Saiu. Peraí, sumiu um pouquinho? Volta. A Rafaela, nesse contexto de mulheres que abandonavam, né, entre aspas, seus filhos e filhas nas rodas, mulheres negras estavam entre elas? Tinha caso de crianças negras nas rodas? É assim, havia poucos, onde havia maior percentagem de negros em Portugal, e era assim, e mesmo assim muito baixa, era em Lisboa e no Alentejo. Então, em Lisboa era frequente aparecerem meninos e meninas na roda a que chamavam pardos. Ora, isso podia ser visto como um ato de generosidade da mãe. Porque se a mãe fosse escrava, o seu filho era escravo. Mas se ela abandonasse na roda, era livre e filho legítimo. E com sorte criava-se e aprendia um ofício. Portanto, sim, aparecem de facto crianças negras ou mestiças, sobretudo nos locais onde havia maior percentagem de escravos, porque houve escravatura em Portugal até ao tempo de Pombal, de 1770 e poucos, funciona o ventre livre. Nos finais do século XVIII já praticamente não havia, mas em meados do século XVIII ainda havia. E sim, em Lisboa existiam, no Alentejo também apareciam, nas outras era mais raro, porque também eram poucos na população. Mas sim, e provavelmente, muitos casos, também por miséria absoluta, sim, mas com certeza que estas mães que ajeitavam, mães negras, acreditavam, e muitas pobres brancas também, acreditavam que estavam a dar um futuro melhor aos filhos. Mas as escravas estavam com certeza, se sobrevivessem, porque eram pessoas livres e legítimas, o que lhe dava acesso a cargos e a postos que os ilegítimos não tinham. Eu ia dizer falar outra coisa, mas passou-me com isto. Eu acho que tem mais alguma questão da Rafaela também. Temos aí, então, uma benevolência em abandonar os filhos quando feito por escravizadas, né? É interessante como... Não há uma benevolência na época. Não há benevolência. Com certeza que os donos das escravas ficavam furiosos. E o que é que lhes aconteceria? Não é? Porque o dono, o senhor de uma escrava, está à espera de ter mais um escravo. Ou uma escrava, e depois desaparece. Ela poderia, se fosse escrava, sei lá, inventar uma morte, não sei. Provavelmente até ficava numa situação muito complicada.
Ela se colocava em risco também, né? Tentando salvar. Provavelmente, não é? Claro, também podiam ser forras. Nesse caso, se eram forras, o seu filho não era escravo. Portanto, as escravas corriam riscos, de certeza. A benevolência que está a ouvir é minha. A benevolência da Roda era uma benevolência do seguinte aspecto: a Roda estava aberta para todas as crianças, independentemente da etnia. Isso nem sequer se colocava. Portanto, estava aberta e não iam procurar, porque podiam, nesta lógica, um bebé negro foi subtraído ao senhor, porque pertencia ao senhor, vamos procurá-lo, podia-se fazer isto, com esta lógica, mas não faziam. A Annelise ainda escreveu, né? Ainda hoje, muitas decisões judiciais de destituição familiar são baseadas nessas benevolências, né? Mas eu não estou a perceber bem o que quer dizer. Eu não sei, Annelise, se você quiser complementar a sua pergunta, mas eu acho que talvez ela está tentando fazer um comparativo com o que acontece hoje, que infelizmente muitas mães são destituídas, né? Como que a gente pode pensar isso nesse sentimento de Crianças benevolência? que são retiradas às mães, está a falar disso? É disso? Acredito que sim, Eu acho que sim também. pela assistência social ou algum motivo que as mães hoje ainda, em alguns casos, né? Isso, em muitos casos, incomoda-me profundamente isso. Uhum. Se uma mãe ou um pai não oferece as condições dignas a um filho por falta de capacidade económica, o que o Estado tem a Segurança Social é dar as capacidades económicas. E é um crime, no meu sentido, é um crime, uma decisão criminosa dos juízes estarem a retirar as crianças junto de quem gosta delas, porque não tem dinheiro, isto é uma aberração. Mas isso faz-se. Sabem onde mais se faz? Talvez não tenha noção. No Reino Unido. Na Inglaterra é um horror. Convencidos que são altamente civilizados. Tem havido casos dramáticos. E sobretudo então quando são estrangeiros, que há o preconceito do estrangeiro, o brasileiro, o português, o negro, que não cultiva os valores deles, tem havido decisões dramáticas. E aqui em Portugal também há algumas. Os juízes, quando uma família tem dificuldades económicas, tem que se lhe dar essas condições. Tem que se lhe dar. Se estás estruturada, tem de se trabalhar essa família o mais possível para a estruturar. A retirada de um filho ou filha aos pais, penso que deve ser o último recurso, porque infelizmente também há pais criminosos. Infelizmente também temos a violência sobre crianças que existe. E, portanto, é preciso ter muito, muito, muito cuidado. Isto é daquelas situações que eu digo que têm que ser tratadas com pinças, com muito cuidado e com equipas interdisciplinares que vejam muito. Só que os juízes, a maior parte, muitas vezes. Não falemos. Eu acredito que sim, respondeu a Annelise nesse sentido, né? Aconteceu também alguns casos, né, aqui na nossa cidade, de crianças que foram retiradas, em vez de pensar uma condição econômica para as famílias, já se antecipou essa primeira decisão, né? Mas agora está sendo argumentada e a necessidade, né, de desse diálogo das pesquisas acadêmicas, das pessoas que trabalham na área da infância com os outros poderes, né, legislativo, judiciário, para eles entenderem o contexto, né, dessas coisas, né? Às vezes tomam a decisão até inconstitucional, sem saber o contexto histórico, né, de que como isso acontece. Tirar um filho a alguém porque é pobre, isto é criminoso. Para mim, isto é criminoso. Isto é não respeitar os direitos mais básicos de uma pessoa só porque é pobre. Mas isto é a minha interpretação e, felizmente, de muita gente. Pronto. Temos mais algum comentário, alguma pergunta para a professora?
Bem, enquanto eles ali verificam, eu teria uma questão, professora. Eu já queria agradecer, professora Maria Antônia, né, pelos esclarecimentos, essa questão da roda dos conventos, né, e gostei muito. Fiquei aqui me questionando essa questão do Estado, né? Se não é a igreja, a gente fica pensando num Estado monárquico que passa a ter uma preocupação com os corpos das crianças, não é isso que a professora estava dizendo? A igreja está preocupada com a alma e o Estado com esses corpos, com a sobrevivência dessas crianças. Então, penso que também há um sentido político, faz parte da cultura, zelar ou começar a zelar, talvez, pela sobrevivência. Se a professora pudesse falar um pouco mais para a gente, porque eu acho que é muito interessante. A gente pensa muitas vezes só na questão da igreja, né? Ou só se lembra, parece só a igreja, e a gente vê que não foi esse movimento no terreno, câmaras municipais, né? A coroa, como que... As misericórdias, que eram de leigos, como sabe, as misericórdias foi aluna da professora Marta, sabe isso perfeitamente. As misericórdias tinham uma componente religiosa, tinham sempre uma capela, porque prestavam também assistência religiosa, mas os padres eram contratados como funcionários, não era o bispo que dizia que ia para lá aquele padre. As misericórdias eram instituições leigas, embora num espírito religioso, católico, como todas as instituições. Então é assim, nos Estados católicos da Europa, de um modo geral, a Igreja interveio muito, de facto, na assistência. Ou através das confrarias, das irmandades, e aí no Brasil também, no Brasil colonial, porque as misericórdias eram poucas. O que havia misericórdias? No Salvador, Rio de Janeiro, enfim, algum Olinda e não sei o quê, mas não, nos grandes centros. Depois o espaço imenso do Brasil não tinha misericórdias. E, portanto, as confrarias avançavam. E as confrarias que podiam não ser... As confrarias, nem todas as confrarias estavam sob a tutela da igreja, havia algumas civis, mas na grande maioria estavam. Portanto, por aí, podemos ver a igreja, mas eu quando falo, mas quando nós dizemos assim, era a igreja que se encarregava da assistência, aqui também se diz isto em Portugal, é que é erro, era a igreja que se encarregava da assistência antes da República, é normal dizerem isto. E pronto, o que é que entendem por igreja? Um organismo que tem os seus chefes, os bispos, e que vão ser responsáveis são o quê? Ou cristãos, leigos e eclesiásticos que criam uma unidade, uma confraria e ajudam. É preciso também ver. Outras vezes dizem-me assim, mas houve muitos cônegos e bispos que deixaram em testamento bens para a assistência. E eu interrogo-me assim, sim, é verdade. Os cônegos é uma dignidade na hierarquia católica, eram homens que ganhavam muito bem, não tinham família, portanto, acumulavam muito dinheiro e não tinham herdeiros, aqueles que chamam herdeiros obrigados. E, portanto, havia muitos testamentos de cônegos e de padres ricos. Ora, pensei bem, esses cônegos, esses padres, quando faziam testamentos a favor dos pobres, normalmente, como eu digo, não havia nada para os expostos, ninguém se lembrava deles, isso foi muito tardio. A favor das jovens, a quem se deviam dar um dote, a favor para abrir um hospital, a favor dos presos, tudo isto se fazia. A quem é que eles confiavam esses socorros? Era ao senhor bispo? Era uma ordem religiosa ou era às misericórdias, que eram instituições civis? Estão a ver? Não havia... E porquê é que não confiavam em estruturas eclesiásticas? Porque elas não estavam organizadas para fazer esse serviço. Não havia nada. Ora, isto é uma particularidade de Portugal. Se formos aqui para o lado, para Castela e Aragão, que ainda não havia a palavra Espanha, para Espanha é só século XIX, este é o outro onde eu entro. Aí
já encontramos, por exemplo, quando no século XVIII há uma grande reforma que vem do Estado, para os expostos, o Estado pede a colaboração dos bispos. E os bispos ficam à frente desse socorro, a organizar esse socorro em cada diocese. Em Portugal isso nunca aconteceu. Portanto, aqui já vemos a Igreja, pelo menos a gerir, a administrar. Antes disso, na França, nos países da Península Itálica, na Áustria, todos os países católicos da Europa, era como quem tratava da assistência podia ser ou confrarias e irmandades, ou o próprio município, que havia muitos municípios a abrir hospitais, ou um bispo, sim, mas normalmente os bispos abriam, e aqui em Portugal também, os bispos abriram recolhimentos de mulheres, mas quase todos de faceta repressiva. Não eram recolhimentos de jovens para serem preparadas para o casamento, eram recolhimentos de prostitutas, onde eram recolhidas contra a sua vontade. Há esta dimensão assistencial repressiva ou repressiva / assistencial. De facto, houve alguns poucos bispos, sim, aqui em Coimbra, um deles abriu um recolhimento, mas completamente diferente dos outros recolhimentos. Bom, portanto, eu não sei se... Claro, os párocos não tinham atividade organizada de assistência nas suas paróquias. Não havia. Eu lembro-me, por exemplo, de um testemunho que já bem tardio, de uma rainha consorte portuguesa, que em meados do século XIX casou, ao casar com o rei de Portugal, veio para Portugal, era católica, vinha de um país de língua alemã, mas católico, e ela estava habituada a uma igreja já muito social, trabalhar com ação social, e ficou escandalizada, isto nos anos 50, do século XIX, escandalizada com o que viu em Portugal. E ela diz, aqui os padres não ensinam, não tratam, não cuidam, não fazem nada pelos pobres. Porquê? Porque havia esta cultura que outros faziam, não eram eles. Pronto. Portanto, quando se diz que era a Igreja, a instituição principal de assistência em Portugal, da época moderna, é erro grave. As instituições de assistência em Portugal, basilares, os pilares, eram 3. As misericórdias, que eram leigas. Os hospitais, os hospitais eram instituições só para pobres. Os hospitais eram, até ao século XIX, instituições de caridade, que acolhiam os pobres que estavam doentes e que não conseguiam pagar a cura em sua casa. Portanto, os três pilares da assistência em Portugal, misericórdias, hospitais, que na maioria dos casos foram anexados pelas misericórdias, embora alguns se mantivessem independentes, normalmente sob a tutela do município ou da própria coroa, como aconteceu aqui em Coimbra, ou com o Hospital das Caldas da Rainha, e as rodas dos expostos. Eram estes pilares. Misericórdias, hospitais, rodas dos expostos. Vejam, todos civis. Todos civis. Que houve ação caritativa por parte de certos bispos, de certos cônegos, obviamente que sim. O que é que houve também? Houve ordens religiosas masculinas para tratamento hospitalar. Uma ordem religiosa masculina hospitalar que teve uma certa ação, creio eu, no Brasil, foi a Ordem de São João de Deus, que abriu aí alguns hospitais. Por exemplo, na Cachoeira. A Cachoeira, sei, porque orientei uma tese sobre lá, a Cachoeira, o hospital, estava entregue à Ordem de São João de Deus, que eram frades, não eram freiras, frades. Mas aqui em Portugal, por exemplo, em Castela, toda a Castela está lá embaixo, em Andaluzia, os hospitais, a maior parte dos hospitais civis, eram geridos pela Ordem dos Frades de São João de Deus. Portanto, temos aqui a igreja, os hospitais. Em Portugal, os frades da Ordem de São João de Deus só se encarregaram dos hospitais militares, que estavam normalmente junto à fronteira
E, portanto, eles especializaram-se na cirurgia, por causa de amputações, etc., etc., dos estragos militares. E houve, de facto, outra instituição hospitalar, também de homens, que era a Congregação Secular São João Evangelista, conhecida por Loios. Ora, pois é preciso entender isto. Estes Loios, por exemplo, os Loios, que eu conheço bem porque estiveram aqui no Hospital de Coimbra, até à sua anexação pela Universidade. Os Loios geriam, mas não eram eles que tratavam dos doentes. Quem tratava dos doentes eram homens e mulheres contratados. Vamos pensar. Seria impensável, nesta época, um homem andar a mexer num corpo de uma mulher doente. Ou uma mulher, portanto, pensa nas freiras, andar a mexer num corpo de um homem. Portanto, os enfermeiros e enfermeiras chamavam-se assim. Enfermeiro e enfermeira, está a origem, é muita confusão. Enfermeiro e enfermeira não era uma profissão. Agora é. Era uma ocupação, podia ser transitória. Eu, se tivesse o meu filho doente, iria tratá-lo durante 15 dias, eu era a enfermeira. Era isto que a palavra significa. Os enfermeiros e as enfermeiras, havia sempre enfermeiros homens e enfermeiras mulheres. Cada um tratava o seu sexo. Eram pessoas sem quaisquer habilitações. Tanto limpavam o chão como limpavam o doente. Não tinham habilitações, não era uma profissão, mas eram eles que tratavam de mudar as camas, de limpar, de dar de comer, não eram os frades. Mas, de facto, houve algumas, mas poucas. Agora, as ordens femininas a tratar de doentes, isso só surgiram na França com as Irmãs da Caridade, já devem ter ouvido falar, as Irmãs da Caridade, que depois vão expandir-se no século XIX, vão entrar no Brasil já independente. Mas as Irmãs da Caridade não eram, sob o ponto de vista legal, canónico, não eram freiras. E porquê é que elas fizeram isso? Porque com o Concílio de Trento, que foi em meados do século XVI, o Concílio de Trento obrigou todas as religiosas a fecharem-se. Obrigou-as à clausura perpétua. Elas não podiam sair, nem ver, nem ser vistas. Logo, mesmo aquelas que quisessem ter alguma ação social, mas não, no modo geral, não queriam, por causa do Estatuto Social, mas mesmo aquelas que quisessem, era impossível. E quando foi o Concílio de Trento, havia algumas ordens que tinham alguma ação social, sim, freiras. Portanto, as freiras, na Idade Média, houve algumas com ação social. Mas com os decretos de Trento que as obrigam a fechar, isso acabou. E as que quiseram manter a ação social, a única coisa que conseguiram foi manter a educação para meninas lá dentro. Portanto, não é possível encontrá-las nos hospitais, nem nas rodas a conviver todos os dias com as camponesas que entram e saem, percebem? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com as irmãs de São Vicente de Paulo, com essas ordens novas que vão começar a espalhar-se no século XIX, e essas sim já estão nos hospitais? Essas, para enganar a legislação, legalmente não são freiras. Legalmente não são ordens. Elas constituem-se como uma confraria. É que se pode chamar também congregação. E, portanto, como são irmãs, e não irmãs, mas não religiosas professas, são irmãs, como numa confraria se tratam todos por irmãos. São irmãs de uma confraria, não são de uma ordem. Logo, não há decreto nenhum papal que as atinja com a reclusão obrigatória. Mas esta forma foi a forma de dar a volta. Mas isto é século. Em Portugal nunca houve no século XVIII, já havia na França e noutros lados, surge no Brasil, tanto quanto eu sei, no século XIX, durante o Império. Em Portugal não, porque ficou a Revolução Liberal, as ordens religiosas encapotadas ou não foram proibidas, portanto só vêm a surgir bastante mais tarde. Okay?
Nossa, como é interessante, né? A gente às vezes confunde os termos, né? Acha que a gente está falando da mesma coisa e não é, né? Então, Isso acontece com todos, também já aconteceu comigo, que há tempo. sim, aí para Uma palavra finalizar, que nem me passava pela cabeça que naquela época queria dizer outra coisa. sim. E aí, finalizando, Eduardo, tem uns comentários aqui, mais de um vai aparecer aqui na tela, eu vou ler todos, depois a professora pode finalizar respondendo. O Eduardo fala, professora, é muito importante seu esclarecimento sobre a vida religiosa consagrada feminina, né? No entanto, outra professora portuguesa que já nos falou aqui no NEICA, né, que é a professora Juliana deve lembrar, ela falou que O resto. sobre a presença de crianças nos conventos, como Sim. criadas de algumas freiras, né, em particular, ou de comunidades religiosas como um todo. Como a professora Sim. pensa, né, essa presença dessas Estou a dizer, crianças nos não é conventos? contraditório, eu até sei quem foi que disse isto. Foi passada a minha querida colega e amiga Marta Lobo. É isso. Eu acho que ele continua, né, um pouco ali de infâncias dessas crianças, É que dentro dos conventos. e no caso, algumas poderiam ser provenientes de exposições. Não. É que, infelizmente, a caridade que se praticava nos conventos era nula. Como já lhe posso explicar, isto não é ideológico com casos. É que dentro dos conventos não havia só freiras, temos que entender. As freiras eram a élite, era uma forma de élite. Para se ser freira, com certeza que a professora Marta explicou isso, era preciso ter um dote. Ninguém podia ser padre, o padre é a mesma coisa, ninguém podia ser ordenado padre, ninguém podia ser frade num mosteiro ou convento, e ninguém podia ser freira sem um dote, em milhares de reis. E, portanto, nenhum pobre podia ser, nem classe média baixa. Ser freira, como eu vos disse, era uma forma de vida da élite. Mas os conventos estabeleciam os seus rankings. Havia alguns extremamente seletivos. Portanto, o dote era tão elevado, que só mesmo a alta nobreza é que lá podia entrar. E havia alguns que impediam mesmo a grande burguesia riquíssima, que muitas vezes era mais rica do que a nobreza. E diziam assim, para se entrar neste convento, além do dote, tem que ser filho de nobres. Ok? Estas são as verdadeiras freiras, as freiras professas. Pronto. Mas depois, dentro do convento, havia outras pessoas. Havia as freiras conversas, ou freiras leigas, que não eram consideradas religiosas. Eram mulheres de classe média que não tinham dinheiro para o dote, mas pagavam a sua vida no convento fazendo os trabalhos manuais, limpezas, isto e aquilo que as senhoras freiras nunca faziam. Não eram freiras professas. Nunca se misturavam, nunca se viam, ambientes completamente distintos. Estas que não eram consideradas religiosas professas, tais conversas ou leigas, não tinham voto nas decisões, não entravam no capítulo. O capítulo é a reunião onde se tomam as decisões. Então é um extrato à parte, certo? E depois havia as criadas, porque a instituição podia ter criadas da instituição e escravas. A instituição podia ter criadas e escravas, e cada religiosa, as verdadeiras religiosas, podiam ter as suas próprias criadas privadas. Portanto, reparem, não podem imaginar de maneira nenhuma um ambiente, um convento atual, com um ambiente, um convento da época moderna, igualdade não havia nenhuma. O convento reproduzia as desigualdades, os preconceitos, todos do exterior. Reproduzia-os todos. Agora, quanto às crianças, o que acontecia com alguma frequência era, por exemplo, uma freira, mas só as freiras professas é que podiam fazer isto, podia acolher uma sobrinha e responsabilizava-se pelos gastos com essa sobrinha.
ou outra pessoa, uma leiga, podia também fazê-lo, para proteger uma leiga da família ou amiga, porque caiu na pobreza e ela encarregava-se das suas despesas. Noutros casos, isso acontecia muito, eram as famílias nobres, esta conversa nunca mais acaba. Nós temos que pensar uma coisa para entender a sociedade da época. Nós consideramos, e isto é indiscutível, que cada um de nós tem direito à sua felicidade. Cada um de nós tem direito à sua autonomia. Não é ninguém que me diz que eu tenho de fazer aquilo. Portanto, não venham cá com ideologias de género. Ideologia de género é quem diz que nós temos ideologia de género. E desculpa se estou a entrar que eu sei que é um assunto sensível aí. Ideologia de género é considerar que cada género tem um papel pré-estabelecido, não sei por quem. Mas deve ser pela divindade ou pela natureza. Isso é que é ideologia de género, não é o contrário. O contrário diz que cada um de nós é autónomo e tem o pleno direito de escolher a sua própria vida como a quer, desde que não prejudique os outros. Isto é um direito consagrado em qualquer país civilizado. Pronto. Mas na Idade Moderna isto não é evidente que não era assim. O bem não era dos indivíduos, era da família. Da família. Era um todo, que era, aliás, também como o Estado corporativo do Salazar concebia. As mulheres, para o Salazar, no Estado Novo Português, estavam sujeitas à autoridade do marido, porque o que interessava era o bem da família e não o bem de cada membro da família. E quando se põe acima de tudo um bem de um conjunto, estamos a arriscar, a espezinhar pessoas desse conjunto. Já pensaram bem nisso, não já? Pronto. Pois nesta época era assim. Portanto, a família casava o filho, mas pensemos só nas filhas. Casava as filhas, a hierarquia era também da mais velha para a mais nova. A mais velha era a mais importante. Casava a mais velha dentro do seu grupo social, mas para isso tinha que dar um dote muito elevado. Podia ter ainda dinheiro para a segunda, mas já não tinha para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta. E não permitia, para bem da família, que ela casasse abaixo do seu estatuto. Portanto, tinham de ir para o convento. No convento tinham de pagar dote, claro, que era inacessível às classes médias, mas não se comparavam com os dotes de casamento destes grupos sociais. Ora, para que estas mulheres, que a família decidia que iam para o convento, muitas vezes elas eram enviadas para o convento desde meninas pequeninas, para se habituarem e para não conhecerem outra vida, e portanto aceitavam, porque não conheciam outra vida. Portanto, sim, mas pagava-se, havia crianças só das elites, nos conventos, cujo estado, alojamento, alimentação, educação que recebia era paga. Nenhum convento, nunca eu recebi, eu tenho estado tanta coisa, eu estou dos expostos desde os meus 20 anos, portanto veja lá quanto tempo foi. Nunca encontrei um exposto ou uma exposta acolhida num convento. Nossa, professora, muito obrigada pelos esclarecimentos históricos, conceituais, né? Como a professora já falou em outros momentos, né? Como é importante ver o contexto no todo, né? Para não utilizar da história para defender determinada visão ou outra, né? Que a gente tem que ter essa criticidade, essa amplitude também de coerência, né, no nosso discurso. Sim. E eu agradeço em nome do grupo também. Passo a palavra para a professora Juliana fazer o fechamento. E eu gostei muito de conhecer Cristiana, que nós somos da mesma tribo, está a ver aqui? Sim, Lopes, não é mesmo? Nossos parentescos aí, vai saber. Foi um prazer também, professora. Muito obrigada pela fala, aprendemos muito mesmo. Muito obrigada.
Obrigada. Oi, Juliana. Olá, obrigada, professora. Acho que foi ótimo, Maria Antônia, como sublinhou a Cristiane. Acho que aqui tem muitos conhecimentos, né, muitas questões para nós pensarmos, o passado e essa relação também com o presente, né, essas permanências, mas também as mudanças. Sim. E pensar que é possível, exatamente quando a professora diz que certas perspectivas que a gente tem hoje, elas nem sempre foram assim, não é? E a gente já teve outras vivências, outros modos, e poderemos ter outros, mas não necessariamente que nos leve novamente a um lugar, né, de um passado que já foi superado, né, que a gente já avançou, né, em relação à liberdade. Né? Então, eu acho que, sem dúvida, é riquíssimo. Aqui tem muito o que pensar. Eu ainda quero encontrar com a professora para a gente conversar mais sobre esse papel do Estado e a infância. Eu tenho pensado muito sobre isso para a gente nem conversar, quer dizer, as crianças nesse Império Português e o lugar que elas ocuparam, né? Cada vez mais eu vejo que elas, embora não tenham, a gente pode dizer que não tenham muita voz, inclusive nas fontes, mas elas estão lá de alguma forma, ainda que seja referidas ou nas entrelinhas, né? Sim. E elas circularam o Império. Eu tinha uma pergunta, mas agora a gente já está muito tarde, nós já estamos aqui, mas sobre a questão... Que horas são aí? É hora do almoço, não é? Que horas são aí? Aqui já é quase a hora do almoço, Não, nós já temos que ir finalizando por causa do horário, mas eu queria agradecer mais uma vez, nós vamos ter oportunidade, eu espero encontrá-la, vamos ver, manda um recado, professor, vamos ver se nós nos encontramos, quem sabe no final do ano. Quando quiser encontrar-nos em presença ou virtualmente, que é muito prático. Pois é verdade, hoje a gente tem a gente escolheu o evento também ser assim online, para poder congregar, né, pesquisadores de diferentes lugares e do Brasil também que nos assistem. Sim, porque o Brasil é também do continente, não é? Portanto... Exatamente. Obrigada. Então, professora, antes de finalizar, como nós tivemos um problema técnico, vamos ouvir os meninos, vamos passar o vídeo de novo, né, do coral. Queria agradecer mais uma vez os professores e todos os integrantes do coral, os estudantes do ensino médio, por terem feito, né, esse vídeo e ensaiado essa música que ficou tão bonita. Então, agora a gente pode colocar de novo, acho que a nossa responsável aqui, a Ana, que está nos apoiando, vai ajudar. Eu vou desligar a minha câmera, vou deixar aqui o protagonismo também agora para os nossos jovens, né? Eu também já acabei, agora vamos ouvir os meninos. Obrigada, professora. Foi um gosto, obrigada. Qualquer quintal, feitos fartos, filhos fora.
E todas as mesas vão, flores enfeitando os caminhos, os destinos. Essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Olá, então, infelizmente nós tivemos outro problema técnico, mas hoje à noite nós vamos passar novamente na abertura da noite, né? Da noite, para que a gente possa então ouvi-los, né, melhor. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, a professora Maria Antônia, a Ana e todos aqueles que nos acompanharam. Se continuem seguindo o evento, nós teremos, então, hoje à noite, o professor Alex Monteiro e a professora Jane, da Universidade Federal do Pará, nos falando sobre as crianças no período colonial no Brasil, tanto relacionada à Inquisição, quanto a questão das crianças na Amazônia colonial. Amanhã nós teremos aí o último dia do evento, amanhã pela manhã, com a apresentação, então, as palestras dos professores Fernando Azevedo, da Universidade do Minho, que vai falar sobre a formação dos leitores e a infância, e a professora Magda, que vai falar da história da educação infantil no Brasil. Então é isso, eu me despeço, agradeço e que todos tenham um ótimo dia. Adeus. Adeus, Juliana. Adeus, professora Maria Antônia. Adeus, Marisa. Obrigada. Vou sair, ok? Ok. Tchau, tchau.